Ai, gente, é tanto absurdo que esse povo fala, né? Que não dá nem pra dizer que a gente tá surpresa. Eu, pelo menos, não tô surpresa. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre cantora gospel sendo homofóbica. Nossa, que novidade, né? Quanta originalidade. A gente vai falar aqui no caso da Bruna Carla, que é uma cantora gospel que eu não tinha a mínima ideia de quem era, nunca tinha ouvido falar, porque não é o meu nicho, né? Não é o tipo de coisa que eu escuto. Então, assim, as únicas cantoras gospel que eu conheço são as cantoras gospel que já falaram umas merda antes, né? Umas merda muito absurda que estourou a bolha do meio gospel. Que agora, né, acabou sendo o caso da Bruna Carla. Contextualizando vocês, isso daqui que a gente vai assistir foi uma entrevista que aconteceu, acho que foi no final do ano passado, mas só agora que deu uma viralizada. E foi uma entrevista que essa cantora gospel chamada Bruna Carla deu pra Karina Bach. Aquela Karina Bach que era uma atriz global e tudo, que depois fez a versão de Simple Life aqui do Brasil, né? Enfim, essa atriz, ela se tornou uma evangélica ferrenha, assim, que, pelo visto, apoia tudo que tem de mais retrógrado que a gente vê no meio evangélico, né? Que tal? Vou aqui fazer o disclaimer porque é importante que nem todo evangélico é LGBTfóbico, eu sei disso, tá? Então, você que tá me assistindo foi evangélico e você não foi LGBTfóbico, não é pra você que eu tô falando tudo que eu vou falar aqui, tá? Não é. Mas uma boa parte dos evangélicos é sim LGBTfóbico, disso a gente sabe. Disso a gente sabe. E é o caso dessas duas aqui em questão. A gente vai assistir aqui um trechinho desse podcast, que foi o trecho que viralizou, que é da Bruna Carla. Nossa, Buna, né? Eu tava errando o nome da mulher. Mas enfim, que é da Bruna Carla que é falando sobre um amigo gay dela, né? Que ela tem coragem de chamar de amigo ainda, mas amiga dele ela não é, né? Definitivamente não é. Se você já viu esse vídeo, você não quer ver esse vídeo desse trechinho, né? Porque o meu vídeo você tá aqui, você vai assistir, né? Por favor. Mas se você não quiser ver esse trecho em que ela fala as merdas, ou se você já viu, até porque isso viralizou, é só você pular pro minuto que tá aqui. Mas enfim, eu vou assistir aqui com vocês e depois a gente vai comentar a respeito. Vamos lá. Só quando eu digo para elas, teve um amigo que me perguntou: Bruna, quando eu me casar, você vai no meu casamento? E eu olhei para ele e fui bem sincera e eu disse assim: ah, quando você se casar com uma mulher linda, cheia do poder de Deus, eu vou sim. E ele falou assim: você sabe que não é isso que eu tô perguntando. Eu tô falando de um amigo homossexual, que a gente tem, sabe, essa Intimidade. liberdade. E ele falou assim: você sabe que não é isso que eu tô falando. Eu falei: pois é. O dia que eu aceitar cantar no seu casamento com outro homem, eu posso parar de cantar sobre a Bíblia e sobre Jesus. Então, aos meus amigos, aos meus queridos ouvintes homossexuais, o que Deus tem para sua vida é libertação. O que Deus tem para sua vida é algo que Ele sonhou para você. Receba todo o meu amor, o meu respeito, porque Jesus não sonhou isso para você. Foi o que eu disse para o meu amigo. Eu disse: amigo, o que Deus sonhou para você não foi isso. Você me perdoa. Lá no julgamento, quando o Senhor Jesus voltar e quando você estiver, que não vai estar, eu falei para ele lá, e você vai dizer assim: poxa, a Bruna andou comigo. Uhum. Poxa vida, ela sabia que eu estava errado, que o caminho que eu estava escolhendo era de morte, e de morte eterna. Era um caminho, eu chego a ficar, sabe, emocionada, porque se as pessoas entendessem que se a gente abrir a nossa boca para dizer, Karina, que você não vai pro céu. Gente, é morte eterna, é inferno. Você já imaginou viver uma condenação eterna? Não tem mais solução, acabou? É para sempre que você vai estar ali vivendo aquele terrível, terrível, sabe? Naquele lugar horroroso. É isso, gente. É isso. Esse foi o vídeo da Bruna Carla, né? Isso que ela pensa das gays. Então, vamos aqui conversar sobre isso. Teve um monte de evangélico que defendeu a Bruna Carla, né? E algumas pessoas que não são evangélicas, mas são
homofóbicas que defenderam a Bruna Carla, né? Falando que, ai, mas era só a opinião dela, não sei o quê, blá blá blá, ela não é obrigada a ir no casamento e não sei o quê. Gente, ela de fato não é obrigada a ir no casamento. O ponto aqui não é ela querer ou não ir no casamento. O ponto aqui não é esse. O ponto aqui não é ela ser ou não obrigada a cantar num casamento. Não é esse o ponto. Se ela não quer ir no casamento, ela não vai. O problema é dela. Se ela não quer cantar no casamento de alguém que ela chama de amigo, ela não canta. O problema é dela e do amigo dela. Dane-se. O problema aqui é ela falar que o amigo dela vai pro inferno simplesmente por ser gay. Que o amigo dela e que todas as LGBTs, né, vão ter uma morte eterna, vão morrer eternamente e que o caminho que a gente escolhe é um caminho de morte. Gente, morte a gente sofre na mão de LGBT fóbico, né? Quem tá matando a gente são pessoas que têm um pensamento muito semelhante ao pensamento dessa Bruna Carla, né? Dessa cantora gospel. Esse povo é que mata a gente. E outra coisa, a gente não escolhe caminho nenhum, né? A gente nasce LGBT porque ninguém iria querer passar por tudo isso. Ninguém iria querer passar por todas essas merdas, por todos esses sofrimentos, por todas essas ofensas que povo como a Bruna Carla ficam proferindo contra a gente. Mas no caso aqui, a escolha, né, que os evangélicos gostam de falar é a escolha de você viver sua vida. Porque assim, o que eles dizem, né, é que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Porque na cabeça deles, a nossa vida é pecado, né? Então eles falam que o problema não é a gente, o problema é o que a gente faz. Então, né, para poder entrar nesse tal reino dos céus aí deles, a gente deveria viver celibatário, a gente não deveria transicionar quando fosse uma pessoa trans, a gente deveria viver uma vida totalmente infeliz aqui na Terra. Totalmente infeliz, uma vida assim de merda, né? Porque eles têm o direito de viver a vida deles como eles bem entendem, né? Fazendo o que eles bem entendem, e a gente não pode. A gente não pode. A gente é pecador, a gente vai pro inferno se a gente viver assim. A gente tem que viver celibatário. O amigo gay dela, né? O amigo bicha dela, deveria viver celibatário ou se obrigar a casar com uma mulher. Porque o que Deus, né? O que Jesus, na visão da Bruna Carla, espera da bicha amiga dela é que essa bicha seja infeliz, né? Colocou no mundo pra ser infeliz, pra viver uma merda de vida, pra viver uma vida assim, preso dentro de um armário, sem conseguir sair, sem poder sair, se odiando, né? Uma vida assim horrível. É isso que a Bruna Carla espera da vida do amigo dela, né? Pelo visto é isso. Mas tá, vamos lá, né? Deixa eu respirar aqui e vamos lá, né? Ela fala que respeita, né? Porque ela vai e fala, ai, a todos os LGBTs que estejam me ouvindo, não sei o que, eu tenho muito respeito. Não tem respeito. Não tem respeito nenhum. Porque se tivesse um mínimo de respeito por a gente, não iria falar que a gente vai tudo pro inferno, que o caminho que a gente tá traçando é um caminho de morte, e não iria dizer que a gente tem que deixar de ser quem a gente é. Não estaria falando dessas merdas. Fala essas merdas porque não respeita. Fala essas merdas porque é uma escrota. É isso que essa mulher é, uma escrota. E quem pensa igual ela é tão escroto quanto. Aí vem um monte de gente falar que essa opinião dela não é só uma opinião, não. Não é só uma opinião, porque é esse tipo de opinião dela que faz com que a gente seja o país que mais mata LGBT no mundo. Que faz com que a gente seja um país onde um pastor desgraçado coloca a comunidade dele, coloca ali os fiéis dele para irem apedrejar a casa de um menino trans, de uma criança de 12 anos trans. Deixa a mãe e ele desesperados dentro de casa enquanto a casa dele está sendo apedrejada. É esse tipo de coisa que faz com que depois as nossas taxas de suicídio de pessoas LGBTQIA+, sejam altíssimas. É gente que tem esse tipo de opinião que faz com que a gente esteja nesse estado. Então não é uma questão de opinião. Não é. Isso é uma questão de LGBTfobia. É uma questão de preconceito, é uma questão de disseminação de ódio. O que essa mulher fez foi disseminar ódio.
O que a Karina Bach fez ao ficar ali sentada concordando com ela é disseminar ódio. É isso que esse povo faz. É simplesmente isso. Inclusive, não sei se vocês assistem Fantástico, né? Mas se vocês viram ali o episódio de Fantástico de ontem, né? Do dia 19 de junho de 2022, vocês devem ter visto uma reportagem que mostrava sobre questão de dependentes químicos que acabam indo parar nessas clínicas de reabilitação de evangélicos, né? E você viu o quanto que eles são totalmente preconceituosos e o quanto que eles colocam, o quanto que eles tornam a fé deles sendo algo compulsório dentro desses ambientes. E o quanto que eles falam mal das gays e tudo, que coloquem uma ala separada, né? Porque tem que ficar longe das pessoas normais, né? Que obriga a ir em culto, que obriga a ficar ouvindo humilhações, que tortura também fisicamente. Se você assistiu Fantástico, você viu tudo isso. E aí tudo isso culmina aqui no mesmo lugar, que é esse tipo de pensamento LGBTfóbico que é disseminado dentro dessas igrejas. Não é à toa que terapias de reversão sexual, que nada mais são do que verdadeiras torturas contra pessoas LGBTQIA+, aconteçam dentro dessas igrejas. Seja gente dessas igrejas que fique disseminando isso. Volto a dizer, não é todo evangélico que tem esse pensamento, não é todo evangélico que é LGBTfóbico, não é. Mas uma parte grande é. Não é à toa que a gente tem esse presidente que a gente tem, né? Que é um presidente aí que virou evangélico para poder conseguir mais voto e que vive pregando ódio contra minorias, que vive pregando ódio contra pessoas LGBTQIA+. Não só contra pessoas LGBTQIA+, também, né? Porque ele também vive pregando ódio aí contra pessoas de outros grupos minoritários, como pessoas negras, né? Como mulheres também, né? Mesmo as mulheres cisgênero e tudo. É assim, um cara podre, nojento, prega ódio contra indígenas, prega ódio contra tudo isso, e o Bolsonaro é um retrato do que tem muito dentro dessas igrejas. Essa mulher aí, essa Bruna Carla, nem sei se ela é bolsonarista, mas a construção de pensamento é igual. É a mesma construção de pensamento. O ideal do Bolsonaro, né, toda a LGBTfobia do Bolsonaro veio do mesmo lugar que veio a LGBTfobia dessa mulher. É o mesmo cerne. É o mesmo cerne. E a coisa não parou por aí não, né? Porque teve uma outra coisa aqui também que vazou, porque quando isso tudo estourou, essa mulher mandou uma mensagem pro amigo gay dela, né? Mandou uma mensagem ali pra bicha falando: ai, amigo, você sabe o quanto que eu te respeito, não sei o quê. Esse negócio aí que vazou foi de uma entrevista que eu dei no ano passado, mas foi viralizar só agora, né? Que vazou não, que viralizou. E ela vai e fala, tipo, que ela respeita muito ele, que ela só falou ali a questão de que é da religião, não sei o quê, foi falando um monte de merda, foi se complicando mais, né? Porque pra ele, nos áudios que ela mandou pra ele, que depois foram vazados, né? Que provavelmente foi ele que vazou, ela tá justamente reafirmando tudo que ela pensa, reafirmando que ele vai sim pro inferno, né? Falando que ela não queria expor ele, mas ela reafirma tudo que ela pensa e fala que ela respeita muito ele, né, e tudo, que eles são muito amigos e tal. Toda essa palhaçada. É um áudio que, assim, não vou passar aqui porque é um áudio longo, né, tipo, o que viralizou ali é um áudio que ele tá bem acelerado, inclusive, mas ainda assim é um áudio que ele é longo, né. Ah, quer saber? Dane-se, né, o vídeo vai ficar longo mesmo, vou passar aqui o áudio, se você quiser pular, você vai pra esse minuto que tá aqui. Dá um trabalho pra eu editar depois, mas vamos lá, né? O áudio dela. Tem um tempo atrás, nem foi agora. E em nenhum momento eu quis expor a nossa amizade. E na verdade eu nem falei o seu nome. O que eu quero te dizer, Bruno, é que você sabe que eu sempre te amei e vou continuar te amando muito. Você é meu amigo. E nas amizades, a gente sempre respeita a escolha de cada um e a vida de cada um. E eu sempre te respeitei, amigo. Continuo te respeitando. E continuo respeitando a sua decisão. E vou continuar te amando. Com toda a força que é em mim. Você me conhece, Bruno. Você não precisa que ninguém fale de mim pra você. Você sabe que se você andou comigo. Se você perguntar pra Deus, você sabe quem eu sou. Nunca na minha vida eu fui homofóbica, nunca. E você sabe disso. Eu sempre te amei. Sempre tive a alegria de estar do teu lado, de sair com você pra gente lanchar ali, ter você nas minhas festas, nas minhas reuniões. Ter você por perto, sempre amei, mesmo sabendo da sua decisão. O que foi falado ali, amigo, foi a questão de concordar. Se eu concordo, e eu conversei isso com você, e com toda a paz do meu coração,
eu te digo mais uma vez. Concordar, amigo, o dia que eu concordar realmente, eu não vou viver mais a palavra de Deus que eu acredito. Então eu quero que você receba o meu abraço, todo o meu amor. Eu não quis em nenhum momento te ofender, nem ferir ninguém, sabe? Em nenhum momento eu quis ferir, eu falei com muito amor contra a prática e respeitando a decisão. Eu não posso concordar, amigo, com a decisão. Concordar, sabe? Isso tá fora das minhas possibilidades, porque eu acredito na palavra. E eu preciso viver o que o evangelho da palavra de Deus diz para mim. Renúncia, sacrifício, viver não mais a nossa vontade, mas a vontade de Cristo. Então, com todo o amor do meu coração, eu quero que você saiba que você é muito amado, você e o Felipe, pela minha família. Sabe, você me conhece, você andou comigo e você sabe quem eu sou. Então, antes de qualquer coisa, essa entrevista que foi dada há muito tempo e que agora as pessoas estão colocando no ar, eu estou sendo chicoteada e crucificada, chamada de homofóbica, por um posicionamento que eu sempre tive e você sempre soube. Eu sempre tratei os homossexuais com muito amor e com muito carinho, você sabe disso. Nunca tirei do meu ciclo de amizade, jamais, sabe? Nunca. Nunca, amigo, nunca. A gente continua sendo. Muito amor e muito carinho, né? Ah, dá pra ver o amor dela aí. Ai, escrota do caralho. Escrota, escrota, escrota. Não, e assim, esse povo tem uma ideia assim, né? Tipo, ela fala: "Ai, você me conhece, você sempre me conheceu, sabe que eu sempre pensei assim, eu não sou homofóbica". Você sempre foi homofóbica, minha filha, você sempre pensou desse jeito, você sempre foi homofóbica. Uma homofóbicazinha escrota de merda. É isso que você é. Ah, importante dizer, né? Ali tá escrito Fábio Oliveira, porque Fábio Oliveira foi a jornalista que vazou esses áudios, né? Quer dizer, entregaram os áudios pra ela e ela fez matéria e jogou os áudios aí pra, enfim, as pessoas verem. Então, Fábio Oliveira é o nome da jornalista, tanto que se vocês virem ali, vocês vão ver que tá escrito, tipo, o nome dela, uma setinha de encaminhado, e tem ali os áudios e tal, porque isso daí foi que mandaram pra ela, isso daí já foi ela repassando o áudio, foi quando pegaram. Mas a voz é dessa Bruna Carla, né? E assim, esse povo tem uma visão do que é ser homofobia, né? Do que é homofobia, do que é ser homofóbico, que eles acham que ser homofóbico é só você bater na bicha, só você bater na gay, é só você é, mandar a gay ali, tipo, pra longe, você não conviver com ela. Eles acham que é só isso que é homofobia, né? Que é só quando você bate, quando você expulsa de casa, quando você, enfim, é agressiva já mais de cara, assim, com a gay, né? Mas não é só isso, gente. Não é só isso. Homofobia é quando você vira pra gay e fala que ela vai pro inferno. Quando você vai num podcast, você fala que as gays tudo vão pro inferno porque são gays e não é isso que Deus quer pra elas, então elas vão morrer eternamente. Isso é homofobia. Isso é homofobia. As pessoas acham que se elas tiverem ali um amigo gay, elas não podem ser taxadas de homofóbicas, mas podem, porque as pessoas elas são homofóbicas, independente de terem um amigo gay ou não. Elas são homofóbicas, gente como ela, né? É homofóbica, ela é homofóbica. Quem tem esse tipo de pensamento é homofóbico. Pode colocar o gay token que for do seu lado pra você falar que tem até amigos que são. Você continua sendo uma pessoa homofóbica. Se você tem um pensamento desse, você tem um pensamento homofóbico. E pronto. Não é ela quem define o que é homofobia. Quem define o que é homofobia é quem tá sofrendo homofobia. É LGBT que define o que é homofobia, não é ela. Então ela vira e fala: "Ah, eu não sou homofóbica". É homofóbica. É homofóbica. A gente que é LGBT tá falando que é homofóbica porque é homofóbica. Pelo amor de Deus. A mulher fala que a gente vai pro inferno, ela não é homofóbica? A gente tem que bater palma só porque, ai, a opinião dela, é a crença dela. Não, a gente não tem que bater palma. É uma crença homofóbica. Pronto. Ela é preconceituosa. Ela é preconceituosa, isso é crime. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é uma escrota. É uma escrota. E assim, né, talvez você até esteja pensando: "Nossa, mas por que que essa gay é amiga dela?" Né? Porque, tipo, você vai ser amiga de alguém que fala que você vai pro inferno? Por que que você vai ser amiga de alguém que fala um negócio desse? Mas não é bem assim, né? Porque a gay também, ela deu umas entrevistas, e ela falou sobre isso, né? O nome do gay em questão, né, do amigo gay dela em questão, que ela não iria cantar no casamento, é o Bruno de Simone. O Bruno de Simone, ele é um criador de conteúdo também, né? Ele é influencer e ele se casou, né, tipo, com um cara, né, tanto que
Essa é a Lori da fala dela, né, da questão do casamento e tudo. E vamos ver aqui o que foi que ele falou sobre essa questão. Ele disse o seguinte, abre aspas, na realidade foi por causa da pandemia, né, falando sobre o afastamento deles. Ele fala, enfim, vamos lá, abre aspas, na realidade foi por causa da pandemia e da minha mudança para São Paulo. Não houve um grande afastamento, sempre nos falávamos. O que eu não fazia ideia era que ela falava assim de mim pelas costas, porque na frente o discurso era outro. Inclusive, já afirmou que estaria sim no meu casamento gay, apenas não cantaria. Então, quer dizer, na frente do gay, né, na frente do amigo gay dela, que ela até tem amigos que são, né, então na frente dele, ela era uma coisa. Ela falava coisas bonitas, né, falava que apoiaria e tudo, falou que não cantaria, mas falou que iria sim no casamento do menino. Pelas costas, quando tava ali junto com os outros amigos dela que tinham um pensamento igual, ela falava essas merdas. Aí foi falar isso no podcast e ela deve ter achado que ele não se importaria, né? Mas não, ele se importou, porque ela falava uma coisa na frente dele e nas costas falava outra. Então ele não sabia que era isso exatamente que ela pensava dele. Ele sabia, obviamente, que ela tinha a fé cristã dela, até porque é uma cantora gospel, que pelo visto é a mesma fé dele, né? Tanto que ele queria que ela fosse, quer dizer, não a mesma fé, né? Porque ele não acha que ser LGBT vai pro inferno, mas pelo visto ele também é cristão. Tem diversas fotos dos dois juntos, né, por aí. Então, assim, na frente dele, ela tinha um discurso, pelas costas ela tinha outro. E ele não tinha visto essa entrevista até a entrevista viralizar também, né? E ele continuou, né? Não é uma aspa exatamente aqui, mas enfim, vou ler o que tá na matéria, vocês estão vendo aqui do lado também. Bruno de Simone chegou a afirmar que após o ocorrido, a sua amizade com a artista ficou abalada. Em suma, o influenciador ainda revelou que ao entrar em contato com Karina Bach para ter o direito de resposta no podcast Positivamente, esse é o nome do podcast dela, a apresentadora acabou não lhe atendendo e seguidamente lhe bloqueou nas redes sociais. Então, né, tipo, Karina Bach, homofóbica também, né? Deu nem o direito ali do menino falar sobre isso, não deu nem o direito de resposta que fosse pro menino. Não. Viado aqui no meu podcast? Não, não tem não. Bloqueado. Foi assim que Karina Bach agiu. Mas agora, né, gente, tem um ponto aqui que a gente precisa entrar nele, que é o ponto em que a Bruna Calla fala pro Bruno de Simone, né, nesse áudio aí, ela fala pra ele que a fé dela é essa e que, né, segundo a fé dela, segundo o que ela acredita, você tem que viver sua vida de acordo com o que o evangelho prega, de acordo com a vontade de Deus e não a sua vontade. Mas aí, né, vamos ver. Mas aí, né, qual é exatamente essa vontade de Deus que ela tá falando? Porque ela não segue a Bíblia à risca. Ela escolhe o que ela vai seguir da Bíblia, o que ainda é válido e o que não é válido. E eu digo isso porque, né, só nesse vídeo que a gente viu ali do podcast, a gente vê tanto ela quanto a Karina Bach, né, que é outra também, que escolhe o que vai seguir, o que ainda é relevante do evangelho, o que não é, a gente vê ali que as duas estão de cabelo pintado, né? Elas estão usando roupas de diferentes materiais e tudo. E, gente, se você já leu ali os livros, né? Livro de Levíticos, que é o livro que fala contra as LGBT, né? Que fala, não te deitarás com outro homem, porque isso seria abominação, blá blá blá, né? Falando de homens que se deitam com homens. Você também viu que nesse mesmo livro fala que, por exemplo, homens não podem fazer a barba, fala que você não pode usar roupas de materiais diferentes, que você não pode nem plantar coisas, plantações diferentes no mesmo lugar, né? Então você não pode misturar tecidos, fala que você não pode comer frutos do mar e tudo. Então, assim, ó, se elas comem um sushizinho, inferno. Se elas comem um camarãozinho, inferno, né? Se elas usam um poliéster com elastano, inferno. E digo mais, né? Essas roupinhas aí delas tem elastano. Não é tudo algodão 100% não, nem linho 100% nem nada. Tudo ali tem poliéster, tem elastano, é mistura, tá? Se elas pegarem a etiqueta das roupas delas, elas vão ver que tudo tem ali uma mistura. Então não pode usar. Tá usando essas roupas? Vai pro inferno. Vai pro inferno. Ficou aí, andando por enquanto estava menstruada, vai pro inferno. Por quê? Porque a Bíblia diz que durante a menstruação a pessoa fica impura e que ninguém pode nem tocar nela quando ela tá menstruada.
Não pode nem alguém sentar no mesmo lugar que uma pessoa menstruada sentou, porque senão, pecado, inferno. Comeu um bacon, vai pro inferno, porque comer carne de porco também pecado, né, que tá ali naquele livro. Um monte de coisa que esse povo vive fazendo, tá ali dizendo que é pecado, e eles vivem fazendo. E se você questiona eles, eles vão falar que isso não vale mais, porque essas coisas mudaram, porque veio Jesus e não sei o que, teve alguma coisa, teve um evento que mudou tudo isso e blá blá blá. Eles arrumam inúmeras justificativas do porquê que as coisas que eles fazem já não são mais pecado hoje em dia, mas ali o preconceito contra gay continua sendo, né? O gay continua sendo uma abominação. Então, tudo mudou, menos o gay sendo uma abominação. Menos as LGBT sendo abominação. Isso daí não mudou, né? Isso daí não mudou. Deus reviu todos esses conceitos ali, né? À medida que o tempo foi passando, ele, não, acho que hoje em dia, né? Já pode sim usar roupas de tecidos diferentes. Então, ó, riscado da lista de pecados. E camarão, tá, né? Vou liberar. Agora o povo pode comer camarão, né? Sushi tá aí tão em alta. Então, ó, risquei aqui da lista de pecados. Não, tipo, nada a ver, né? Também, hoje em dia, assim, as pessoas que menstruam, né? Serem, quer dizer, as mulheres, né? Porque na cabeça deles é só mulher que menstrua. Então, enfim, falar, não, nada a ver as mulheres serem consideradas impuras quando estão menstruadas. Então, vou tirar isso daqui também da lista de pecados, né? Ó. Pronto, pode encostar em mulher menstruada, né? Enfim, tudo isso Deus permitiu, inclusive a carne de porco também, né? Depois ele foi ali flexibilizando tudo, mas a LGBT não. Os LGBTs continuam sendo uma abominação. Como que esses evangélicos sabem que nada disso vale mais, mas enfim, a abominação que nós somos continua valendo? Aí a gente não sabe, né? Foi o Espírito Santo que desceu e falou pra eles, pelo visto. Ai, senhor, que bando de gente escrota, que bando de gente escrota. Ó. Então, o ponto é, viver o evangelho, né, viver ali a palavra, seguir o que tá direitinho na Bíblia, não segue. Não segue, né, ela escolhe ali o que tá errado, o que ela vai continuar abominando e o que não vai. O que ela pode ou não fazer. E aí ela vai escolhendo, né, de acordo com o que é conveniente para ela, assim como todas essas pessoas que são iguais a ela fazem, né, todos. Eles tudo escolhem o que é conveniente, o que não é. Inclusive escolhem, né, ignorar ali aquela parte da Bíblia que Jesus falou que só Deus pode julgar e que ninguém aqui na Terra pode julgar os outros. Esqueceram aquela parte lá da Bíblia que Jesus falava que era mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Enquanto esse povo tudo vai ficando rico às custas do quê? Do nome de Deus aí. Enquanto, né, esquecem também, escolhem esquecer que a única vez na Bíblia que Jesus ficou puto, saiu quebrando tudo e ficou revoltado, foi quando ele ficou puto justamente com gente que estava comercializando o nome de Deus, gente que estava comercializando produtos ali enfim, produtos religiosos dentro dos templos, né? Foi a única vez. Jesus saiu quebrando o templo todo porque ficou revoltado de ver aquele povo lucrando com ali o nome do pai dele, né? Esquecem também, né? Ou melhor, escolhem ignorar também que Jesus andava com todo mundo que era considerado pecador na época, né? Jesus andava com as putas tudo, Jesus andava com as pessoas tudo que era considerado errada, né? Todo mundo que era considerado impuro, Jesus ia lá e falava com a pessoa e tal, andava com ela. Esquecem tudo isso, escolhem esquecer tudo isso. Escolhem esquecer tudo isso, mas focam só naqueles pouquíssimos, porque são pouquíssimos os versículos da Bíblia que falam que é pecado ser gay. Né? E ainda distorcem umas coisas que não eram sobre gay, porque Sodoma e Gomorra não foi destruída ali por causa das gays, não. Se você for ler a Bíblia direito, você vai ver que o que fez ali, segundo a Bíblia, né? Deus destruir ali a cidade de Sodoma foi porque estava tendo estupros, porque as pessoas estavam estuprando outras pessoas, inclusive tentaram estuprar anjo, né? Então não teve nada a ver com as pessoas LGBT, não teve. Mas aí o povo escolhe distorcer. O povo escolhe o que vale, o que não vale. Escolhe quais as coisas que eles podem odiar, né? Mas ignora ali quando Deus falou que não pode julgar. Ignora quando Jesus falou para amar o próximo como a ti mesmo. Porque, na real,
eles distorcem o que significa amor. Porque quando ela vira e fala que ela ama os gays, que ela ama o amigo gay dela, ela tá distorcendo o que amor significa. Porque, gente, como que eu vou achar que alguém que eu amo vai pro inferno? Vai ali, tipo, vou falar assim na maior tranquilidade, a pessoa vai pro inferno, vai ter uma morte horrorosa. Como que eu vou amar alguém e falar que essa pessoa precisa viver a vida dela sendo infeliz? Como? Isso não é amor. Isso não é amor. Isso é ódio. Isso é ódio. Ela não ama o Bruno de Simone, ela não ama o amigo gay dela, que não é amigo, porque ela não trata ele como amigo. Ela não ama, ela odeia esse menino. Ela odeia, ela odeia. Ela anda com ele pra ser o Tolkien ou pra ser alguém que um dia ela visa ali conseguir mudar, né? É isso, mas assim, amar não ama, não tem amor nisso. Não tem amor nessa relação. E esse povo tudo que fica falando que ama a gente não ama coisa nenhuma. Não ama coisa nenhuma. Esse papo de que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado é uma balela. É uma balela, porque nem eles sabem se isso é pecado ou não. Porque se eles querem seguir a Bíblia, se eles querem acreditar em tudo que está na Bíblia, eles também sabem que não são eles que definem o que é pecado ou não. Não são eles que definem o que continua sendo pecado ou não. Aí vão e falam, mas está na Bíblia porque Deus disse, não foi a gente que definiu. Tem um monte de coisa na Bíblia. Tem um monte de coisa na Bíblia. Inclusive tem uma matéria da Super Interessante, que é uma matéria que já tem um tempinho, acho que é de 2020 ou 2018, não lembro qual desses 2 anos. Vai ver, não é nenhum desses, né? Mas é uma matéria que fala, tipo, como seria se a nossa Constituição fosse baseada na Bíblia. E aí eles listam algumas coisas, não listam tudo, mas eles listam algumas coisas, assim, que são muito absurdas pra gente hoje em dia, mas que na Bíblia era algo tido como super ok, inclusive era a regra, era o que era tido como regra ali na Bíblia, porque a Bíblia, uma coisa de mais de 2.000 anos atrás, né? Ela fala sobre uma época de quase 2.000 anos atrás. Eu não acredito no que tem na Bíblia, né? Porque, enfim, não sou cristão, sou ateia, mas, né, a Bíblia, ela mostra como as pessoas viviam naquela época, os costumes que elas tinham naquela época. Então, tinha um monte de coisa ali que era regra, que era coisa do que era bem visto ou não na época. Era tudo pauta moral da época. Tudo pauta moral da época. Inclusive de apedrejamento de pessoas, né? Porque a Bíblia falava que podia apedrejar os outros, falava a favor de escravidão, um monte de coisas das mais absurdas possíveis. Recomendo muito que vocês leiam essa matéria, eu vou deixar ela linkada aqui na caixa de descrição, né? Mas ela tá aparecendo aqui também do lado para vocês verem como é, né? Mas é uma matéria bem boa, assim, curtinha, né? Poderia ser maior, poderia ter mais pontos ali abordados, mas ela é super interessante. Nossa, como eu me exaltei nesse vídeo. Sério, eu juro pra vocês, quando eu comecei a gravar, eu não achei que eu fosse me exaltar desse jeito. Não achei, eu achei que eu fosse, tipo, ficar de boa, sabe? Achei que eu fosse só falar algumas coisas, mas eu não achei que fosse me exaltar desse jeito, mas não consegui, não. Não consegui, porque isso me irritou de um tanto. De um tanto. Ai, porque eu sei, né? Eu sei o que os meus e as minhas passam aí. Enfim, nas mãos dessa galera de gente que pensa como essa mulher, né? Eu sei como é. Eu sei, eu já recebi tanto relato de pessoas LGBT que falam do quanto que foi difícil a vida delas, ou do quanto que tá sendo difícil a vida delas por causa de fundamentalismo religioso da família, por causa de fundamentalismo religioso dos pais, enfim. Eu sei que é complicadíssimo, eu sei como que tudo isso gera sofrimento. Eu sei o quanto que tudo isso contribui para nossa morte. Ela fala que é uma vida de morte, mas é só de morte porque vocês matam a gente. Tem nada a ver com um inferno aí no pós-vida. Enfim, tem nada a ver com isso. Tem a ver com a morte aqui. Nesse plano aqui que a gente tá. Aqui, nessa vida. A morte tá aqui. E são vocês que matam a gente. Vocês. Vocês que matam a gente, vocês que marginalizam a gente, vocês que fazem com que a nossa vida seja um inferno em terra. É isso. Mas enfim, passando esse surto aqui, porque esse vídeo foi todo um surto meu, um momento de raiva, como poucas vezes vocês já viram no canal, talvez nem tão poucas vezes assim, mas enfim. Passado esse momento, vamos aqui para o final do vídeo. Mais uma vez eu volto a ressaltar, porque eu sei que vai ter gente querendo dizer isso. Eu não tô dizendo que todo evangélico é assim. Não tô dizendo isso.
mas estou dizendo que uma boa parte é assim. Pronto. E se você assistiu esse vídeo até aqui, você gostou do que eu falei, Ai, gente, desculpa, eu tô ainda meio irritada. Mas enfim, se você gostou do que eu falei, não esquece de deixar aquele like, porque isso ajuda muito a disseminar o transmissão pelo YouTube. Não se esquece também que a gente tem um outro canal secundário aqui no YouTube, que é um canal de desenhos, que se tudo der certo, hoje mesmo vai ter live lá na Twitch desenhando, e depois essas lives da Twitch vão cair no YouTube, né? Inclusive eu vou lançar essa semana aí os vídeos da Kamala Khan que eu tinha feito na semana anterior, né? Tinha finalizado na semana anterior, mas enfim, vai lá na Twitch pra você me ver desenhando no papel, com lápis mesmo, né? No grafite e tudo. Vai lá que vai ser bem interessante. Bem interessante. Nesse momento ainda não decidi qual vai ser o desenho da vez, mas vai lá que vai ser legal. Também não se esquece de se tornar membro daqui do Transmissão, caso você tenha essa possibilidade, porque assim você ajuda o canal a continuar se mantendo, você me ajuda a continuar mantendo aqui esse espaço pra gente conversar, pra gente, enfim, ter esses momentos aqui nossos que são super importantes. Então, torne-se membro se você puder, e não se esqueça também de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais!